A paz do nosso Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sétimo Milênio. Depois de algum tempo sem trazer vídeos, eu tô aqui de volta, amém? Para quem não me conhece, meu nome é Clever Arthur e esse aqui é o canal Sétimo Milênio, onde eu vou estar compartilhando com os irmãos entendimento e conhecimento sobre as Escrituras de Deus. Amém? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o corpo de Cristo. São coisas magníficas que eu sinto, desejo no meu coração de fazer esse vídeo. Então, para começar, irmãos, eu gostaria de ler um texto que provavelmente você já conhece, você já deve ter ouvido falar dele ou já deve ter lido ele, que se encontra lá em Efésios, no capítulo 5. Eu vou resumir. Eu vou ler do verso 23, vou ler o verso 28, 29, 30 e 31, tá? Eu vou ler aqui esses 5 versos apenas. Mas você, quando tiver com mais paciência, você pode ler do 22 ao 31 sem problema, tá bom? Então o 23 vai dizer assim, irmãos, olha. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então isso aqui que eu quero destacar. Primeiro verso 23 diz que o marido é a cabeça da mulher. Ora, o que isso significa, irmãos? Irmãos, nós bem sabemos, e como é evidente nas Escrituras, até mesmo aqui porque Paulo fala, que quando o homem e a mulher se casam, eles se tornam o quê? Uma só carne. Eles se tornam um só. Não acontece ali uma metamorfose, né? Mas espiritualmente eles são um só. E quando eles se casam, eles se tornam uma só carne, um só corpo, né? Carne também está falando de corpo. E a mulher passa a ser o corpo do homem, e o homem, né, ele é o cabeça, irmão. Os dois se tornam um, não literalmente, mas espiritualmente eles são um só, tá? E aí o texto continua. Porque o marido é a cabeça da mulher, porque, como eu acabei de falar, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, assim como o homem é a cabeça da mulher e a mulher é o corpo do homem, assim Cristo é a cabeça da igreja e a igreja é o corpo de Cristo. Aqui a gente já consegue entender que quem é o marido é Cristo e a igreja é a mulher. Então Paulo já está começando aqui a fazer um paralelo. Tá? Um casal literal que é um homem e uma mulher e o casal espiritual que é o próprio Cristo e a igreja. Agora o verso 28. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres. Aqui é o conselho do apóstolo Paulo para os maridos. Ame as suas mulheres, como a seus próprios corpos. Olha que interessante. Paulo vai falar assim, ame as suas próprias mulheres. Assim, os homens devem amar as suas próprias mulheres. Você que é homem deve amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Por que Paulo fala isso? Ele continua, ó, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. O homem que ama a sua mulher, ele ama a si mesmo, porque ele está amando a sua mulher, que é o seu próprio corpo. A mulher e o homem, eles passam a ser um só, repetindo. A mulher passa a fazer parte do homem e o homem passa a fazer parte da mulher. Agora não existem dois mais, irmãos. O que acontece com a mulher acontece com o homem. E o que acontece com o homem acontece com a mulher. Isso no contexto de casais. E por que eu estou falando isso, você vai entender daqui a pouco. E aí o verso 29. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Ninguém nunca odiou o seu próprio corpo. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Como também Cristo faz com a igreja. Um homem, ele não odeia o seu próprio corpo. Um homem alimenta o seu corpo, nutre, sustenta o seu corpo, assim como Cristo sustenta a igreja. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo, passaram a ser um só. O que acontece com Cristo, acontece com a igreja. E o que acontece com a igreja, Cristo sente, acontece com Cristo também. E é por isso que quando Saulo estava indo para Damasco, quando Paulo estava indo para Damasco, né, na viagem ele teve uma visão de Jesus. E nessa visão Jesus pergunta para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas na verdade Paulo não estava perseguindo a Cristo, ele estava perseguindo a igreja. Mas como os dois são um só, você já deve ter entendido agora por que Jesus fala aquilo. Porque Paulo estava perseguindo o corpo de Jesus. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Então tudo que aconteceu com o Senhor Jesus acontece também com a sua amada igreja. Se Cristo morreu, a igreja, que é o corpo de Cristo, também morreu. Se Cristo ressuscitou e a igreja é o corpo de Cristo, a igreja também ressuscitou. Amém? Agora o verso 31, a gente vai ler o verso 31 aqui agora. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Contexto, Paulo está colocando marido, o homem e mulher, né, marido e esposa,
comparando com Cristo e a igreja, ele fala, olha, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher em uma só carne. Grande é esse mistério, porém eu me refiro a Cristo e a igreja. Esse texto aqui que Paulo tirou, ele tirou lá de Gênesis no capítulo 2, verso 21 ao 24, onde vai dizer que Deus pôs Adão em um sono profundo e da costela de Adão, da carne de Adão, Deus fez a mulher. Da costela de Adão, Deus edificou a mulher, que se chama Eva. E aí quando Adão despertou, ele olhou para Eva e falou, olha, essa é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Ela é minha carne, ela é o meu corpo. Deus poderia muito bem, irmãos, ter criado Eva junto com Adão, ou talvez ter criado Eva antes de Adão, mas ele preferiu criar Eva depois que o homem sentiu a necessidade de uma auxiliadora, de uma companheira. Deus fez questão de criar a mulher. E como que ele cria? Ele cria diferente, ele cria de uma maneira que talvez nós não esperássemos. Ele deixa Adão cair num sono profundo e da costela, do corpo de Adão, ele edifica a mulher. E isso estava apontando para o que Cristo iria fazer no futuro. O que Cristo ia fazer no futuro? Cristo iria cair no sono profundo, assim como Adão caiu, que é a morte. Adão não morreu, ele caiu no sono profundo, mas estava simbolizando a morte de Cristo. E através da morte de Cristo, seria edificada sua esposa, sua mulher, que é justamente a igreja. Por isso que quando Cristo está lá na cruz, o soldado perfura ali a costela de Cristo e sai sangue e água. Porque a água e o sangue escorreram pelo seu corpo. A água para purificar e o sangue para remir os pecados, tá? Mas isso é um assunto à parte. E agora vocês entendem por que Paulo tira esse texto de o homem e a mulher se unir em uma só carne, que está relacionado a Adão e Eva, e aplica para Cristo, que bate perfeitamente com esse contexto aqui. Agora nós vamos meio que mudar de assunto, entre aspas. Eu vou falar agora de outro assunto, depois a gente volta a esse assunto de Cristo ser a cabeça e a mulher ser o corpo, tá? Vamos falar agora de nós individualmente. Cada um de nós, irmãos, cada um de nós temos um corpo, Nós somos um corpo, onde habita ali a nossa alma, habita o nosso espírito, pode habitar ali inveja, habita também sentimentos ruins. Enfim, nós somos uma casa, nós somos um tabernáculo, nós somos um abrigo, um templo de habitação, tá bom? Não estou falando só de cristão, estou falando de ímpio também. O corpo do cristão é o templo do Espírito Santo e o corpo do ímpio é outro templo, que só não é templo de Deus, tá bom? Agora, depois de fazer essa introdução, irmãos, agora eu posso falar do assunto que eu quero trazer aqui para vocês. Nós somos o corpo de Cristo, como eu já falei até agora, está na Bíblia, Ninguém pode negar isso. Mas agora, o que significa ser o corpo de Cristo, irmãos? Nós somos a carne e os ossos de Cristo. O que isso significa? Significa que somos o corpo no qual Ele habita. Por isso somos templos do Espírito Santo. Somos templos do Espírito de Cristo, Espírito de Deus. Somos o seu corpo literalmente, irmãos, onde Ele habita. Esse corpo aqui é um corpo onde nós habitamos, onde nossa alma habita, onde o nosso espírito habita. Mas quando Cristo vem e habita em nós, Ele faz de nós o seu corpo, literalmente, irmãos. Cristo vem morar em nós, Ele faz morada, assim como está em João 14, Ele faz morada. Nós somos a casa, somos as muitas moradas da casa do Pai. Nós somos o templo de Deus. Imagine um copo de água que está sendo cheio por água. Você vai ver que esse copo, ele se torna o corpo dessa água. E nós somos como um copo, e a partir do momento que nós nos convertemos, nós recebemos a água de Deus. Nós recebemos o Espírito de Deus, nós nos enchemos de Deus. Assim como somos um tabernáculo nosso mesmo, no qual expressamos as ações de nossas almas, nossas atitudes, as ações, as atitudes, as animações do nosso espírito, assim somos corpos de Jesus, no qual refletimos as suas ações, as suas justiças e ao seu amor. Se Cristo habita em vós, se Cristo habita em você, Ele vai fazer com que você seja igual a Ele, irmãos. E a partir do momento em que nós passamos a negar a nossa carne, passamos a negar a nossa própria vontade, Cristo vai fazendo morada em nós, a ponto de que Ele que vai estar vivendo em nós, não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Cristo vive em mim, Cristo vive em ti. Agora eu leio com vocês, irmãos, um texto que está em Mateus capítulo 10, e o verso 40, tá? Eu quero ler o verso 40. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, a mim recebe aquele que me enviou. Olha o que Cristo fala. Aquele que vos recebe. Cristo está falando para quem? Está
está falando para os discípulos dele, está falando para aqueles que no futuro teriam o seu Espírito. Aquele que vos recebe, a mim me recebe. Por quê? Porque eu estou naquela pessoa. Né? Falando como Jesus agora, eu estou naquela pessoa. E se eu estou naquela pessoa e alguém aceita aquela pessoa também me aceita, porque aquela pessoa faz parte de mim, eu sou aquela pessoa. Nós somos um só, uma só carne. E Deus, que é a cabeça de Jesus, que está em Jesus, e Jesus está em nós, quando as pessoas aceitam os discípulos verdadeiramente de Cristo, eles também aceitam a Cristo, aceitam também a Deus. Porque o Espírito do Pai está no Filho e o Espírito do Filho está em nós. E aí nós nos tornamos um só, uma só carne. Somos muitos, falando da igreja, somos muitos individualmente, somos vários templos, vários corpos, mas todavia, quando recebemos o mesmo Espírito, nós nos tornamos um só, irmãos. Quando o Filho do Homem vier nas nuvens do céu com poder e grande glória e assentar no trono da sua majestade, ele vai separar os cabritos e as ovelhas de um lado e do outro. E aí diz que Jesus vai dizer aos bodes: olha, quando eu tive sede, vocês não me deram de beber. Quando eu tive fome, vocês não me deram de comer. Quando eu tive preso, vocês não foram me visitar. E quando eu estava nu, vocês não me vestiram. E aí aquele povo pensa assim: Senhor, mas quando que nós fizemos isso? Quando que a gente te viu e não te ajudou? E aí Jesus fala: quando vocês fizeram a um desses pequeninos, a mim você fez. E aí ele vai falar aos que estiverem à sua direita: quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu estava nu, vocês me vestiram. Quando eu estava enfermo, vocês me visitaram. Quando eu estava preso, né? E aí eles perguntam: Senhor, quando nós fizemos isso? E aí Jesus fala: quando vocês fizeram a um desses pequeninos, a mim vocês fizeram. Vou estar deixando aí na tela agora uma imagem que eu fiz há um tempo atrás para um irmão que me pediu. Nessa ilustração fica muito mais fácil de você entender. Irmãos, é por isso que toda vez que você magoa seu irmão, você magoa alguém que é da igreja, você insulta alguém que é da igreja, você chama tolo, idiota, ou doido, ou xinga alguém que faz parte do corpo de Cristo, você está xingando a Cristo. Você está falando mal do seu irmão, você está falando mal do Senhor Jesus. E isso é totalmente errado, irmãos. E é por isso que nós devemos desenvolver o amor. Por quê? Porque nós somos um só, tá? E aí essa mensagem que eu queria deixar aqui para vocês é uma meditação linda, e isso aqui não é apenas uma reflexão, mas também é uma chave que desbloqueia e fica muito mais fácil entender outros assuntos que estão nas Escrituras a partir desse entendimento, irmãos. Então eu desejo que realmente você tenha entendido. E se você tiver alguma dúvida, comente aí embaixo, irmãos, tá? Compartilhe esse conhecimento com as pessoas. Eu não peço nem que você compartilhe esse vídeo, eu peço que você compartilhe esse conhecimento aos seus irmãos. Eu peço que você leve esse entendimento aos seus irmãos. Amém, meus irmãos? Então que Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus e que nós possamos estar andando em retidão sempre diante do nosso Pai. Que Deus abençoe e até os próximos vídeos.